Olá pessoal, hoje estamos começando mais um Detalhes que Ensinam, né? Hoje nós estamos fazendo também essa transmissão aqui ao vivo e hoje nós vamos responder algumas perguntas de forma geral que nos foram feitas em relação a bitolas de filmes, né? Há muito desconhecimento porque o universo digital tomou conta, então a gente não fala mais em filmes, né? Porque o universo digital é hoje preponderante e quando se fala em filmagem ou quando se fala em, fotografia, se fala em equipamento digital. Só posiciona aqui um pouquinho mais para baixo o telefone, isso, para que ele pegue mais aqui a mesa. Aí, muito bem, obrigado, Geraldo. Então eu trouxe aqui algumas informações que vão ajudar você a entender como é que funciona ou funcionava, né, na realidade, a questão de filmes, né, da época. Tá? Aqui nós temos também o iluminador, não sei se vocês notaram a diferença de luz, né? Esse iluminador de luz contínua, ele faz a diferença. Observem aqui o efeito, né, que está fazendo nessa gravação. Também estou usando aqui para vocês entenderem um dos microfones, um dos modelos do microfone. Ó, agora acendeu a luz, né? Dá uma diferença brutal, né, na qualidade da imagem. Então a luz é super importante. Então, assim, esse microfone também de lapela é um microfone especial para o telefone celular, e neste caso aqui ele pode ser usado também para tablet e até para máquinas fotográficas digitais e que tenham a captura de imagem em movimento junto com o áudio. Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Olha, o universo da cinematografia, ele é muito vasto, né? E ao longo do tempo se sucederam várias bitolas, né? Alguém me perguntava sobre o que são bitolas, né? A bitola é a característica de um determinado filme. Então, por exemplo, aqui nós temos um filme, um rolo, né? Um rolo de 600 pés. Na cinematografia, ainda há muita presença dos pesos e medidas norte-americanos, né? Então aqui nós temos os pés, né? 600 pés, pouco mais do que 21 centímetros de diâmetro esse carretel. Aqui vai uma quantidade de filme. Neste caso aqui, observem vocês, né? Nós temos um filme 16 milímetros e a gente chama de bitola esta extensão com esta característica. Quais são as características? A perfuração deste lado e deste lado a trilha sonora, né? Portanto, este filme não é um filme mudo, é um filme sonoro com perfuração e bitola de 16 milímetros. Muita gente diz assim, tá, mas o que é um filme então na realidade? Bom, é esse material aqui, uma espécie de celulose, e nada mais é do que uma sequência de imagens que, se colocadas em movimento, elas vão dar a ideia de movimento da pessoa. Ou seja, quando se faz uma filmagem, se faz um conjunto de fotografias de um determinado movimento. Então, este movimento aqui no filme, ele nada mais é do que uma sequência de fotografias que são tiradas por uma filmadora, que colocada em movimento fazem dá a ideia de movimento, né? Então filme nada mais é do que milhares de
fotografias tiradas de forma sequencial, que são colocadas por um projetor em movimento. Então aí dá a ideia de movimento na tela do cinema, certo? Então aqui eu mostrei para vocês a bitola do filme 16mm. Tem outras características? Tem o caso do filme com perfuração 16mm dos dois lados. Então é quando ele não tem essa parte aqui, a banda, a trilha sonora, né? A parte magnética sonora, ele não tendo essa parte aqui, ele é um filme mudo, então ele pode sim ter perfuração dos dois lados. Tá? Então esse aqui é o caso do 16mm. Esse aqui é uma raridade, né? Inclusive nós não temos aqui na casa projetor para este filme. Observem que esse filme, que a gente diz que a bitola dele é 9,5 mm, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a perfuração desse filme é no meio. Então, o projetor que projeta esse tipo de filme, ele tem os dentes que dão movimento para ele e que pegam a cena no meio, né? Esse tipo de filme não emplacou no mundo inteiro, né? Ele foi logo desbancado por outro tipo de filme. Muitos perguntam também por que tem tantas bitolas diferentes, né? Sempre quando é lançado um produto no mercado, existe a parte amadora e existe a parte profissional. A parte profissional, os fabricantes fazem um pouco diferente, com talvez mais qualidade ou com outras características técnicas, para que garanta maior perfeição para uso profissional. E nem sempre isso ocorre e permanece no mercado, né? Há casos em que a parte amadora ela prevalece, não só porque é mais barato para o consumo, mas porque a qualidade do profissional não é tão superior assim, né? E aqui nós temos, então, se observem aqui, né? Se aqui nós temos 600 pés, aqui nós temos 100 pés, né? É um carretel para um filme. Se esse carretel, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Tivesse cheio, ele seria um carretel que levaria 3 minutos de projeção, né? Aqui tem menos do que 3 minutos porque não está cheio. E esse é uma bitola diferente, né? Essa aqui é uma bitola 8mm, né? Que também tem a profissional chamada Super 8. A diferença é o tamanho da perfuração, o tamanho desse buraquinho do lado aqui, né? Que faz com que as engrenagens deem movimento para ele. E como eu disse antes, também é uma sequência de fotografias que, colocada em movimento, dão a sensação, a ideia de movimento. Esse Super 8, então, ele não só tinha uma filmadora menor, né? E as filmadoras, vocês podem vê-las de 8 e Super 8 no Facebook das Amirati Audiovisuais, porque nós colocamos lá algumas peças aqui de museu para colecionadores, né? Para que vocês possam observar tanto máquinas fotográficas quanto também filmadoras 8 e Super 8, antigas e novas, né? Nós temos elas lá em exposição no Facebook, num dos álbuns que vocês podem acessar. Bom, aqui eu tenho um outro tipo de filme. Eu não vou abrir porque na realidade esses filmes aqui não foram usados ainda. Eles vêm naquelas caixinhas de plástico. Esses aqui são filmes fotográficos, né? O que diferencia neles é a asa, ou seja, a capacidade que eles têm de serem usados na parte diurna ou na parte noturna, né? Então um filme, quanto mais asa, mais a possibilidade de ser usado com uma iluminação menor na parte noturna, ela vai dar uma qualidade boa também. Agora, por que eu trouxe de máquina fotográfica e não de projetor? É porque esse filme tem uma bitola diferente. Ele é 35mm, né? Então, se vocês forem comparar, por exemplo, com 16mm, vamos supor, né?
né? A diferença é grande. Esse tipo de filme, não esse que vai para a máquina fotográfica, mas esse filme em sequência é o filme que vocês assistem nos shoppings, no shopping center das cidades. É um filme chamado filme 35mm, certo? E aqui eu trouxe também o exemplo de coladeira. Essa aqui, o que acontece? Quando o filme é projetado, às vezes ele arrebenta, porque esse material é um material muito sensível. E aí tu tem que fazer a recuperação desse filme. Então o que se faz, né? Se coloca o filme de acordo com a perfuração. Neste caso aqui é para 8 e Super 8. Então tem os dois tipos de perfuração, que não só a posição, o tamanho é diferente, como também a posição entre eles é um pouco diferente. E então se corta um quadro, né? Porque talvez não faça tanta diferença na hora do movimento, né? Porque se tu cortar muitos quadros, a tela vai mostrar assim, a pessoa está com a mão aqui, de repente ela está rapidamente ela se movimenta demais, é porque então faltou um conjunto de quadros que mostrou o movimento lento a ser feito. Então a gente corta um quadro, né? E aqui também passa a cola, né? Uma cola especial, e faz aqui a pressão para que a cola seja seca e, portanto, o filme esteja emendado. Neste caso é de 8 e Super 8, mas na realidade tem para todas as bitolas tem coladeira, né? E evidentemente aqui mostrei também os carretéis, ok? Então é um pouco isso que eu queria mostrar hoje para vocês, sobre os detalhes que ensinam, porque a gente fala muito em filme, e na realidade não tem a menor noção do que seria o tal de filme, tá? Então, hoje vocês podem aqui observar, né, a sequência de fotografias, né, que nós temos aqui, que vão dar, na hora da projeção, a ideia de movimento, elas colocadas em movimento. Sim, aqui, por exemplo, tem alguns produtos que ainda são usados na revelação. Vejam que, claro, hoje o universo do mundo digital não nos permite ter conhecimento desses elementos que fazem parte de uma revelação, por exemplo, de um filme desses aqui, né? Então aqui tu tem o material fixador, é um pó químico especial, se coloca em vasilhames, né, com líquidos, e aqui ele fixa, é o fixador, e aqui é o revelador, ou seja, que vai mostrar na película de filme a imagem que foi gravada. E existe um processo semelhante também para os filmes que são gerados por filmadoras, como eu mostrei aqui para vocês, né? É o mesmo processo, não é o mesmo processo, ele é semelhante, mas não deixa de ser próximo de um filme qualquer fotográfico, porque a película de filme é uma sequência de fotografias. Por isso que vocês veem nos créditos de um filme, aquela parte que todo mundo se levanta do cinema e vai embora, porque não assiste, né? Lá fala do fotógrafo, ou seja, existem pessoas especializadas para ver se aquele enquadramento, como nós fizemos aqui hoje, né? Eu percebi aqui que o enquadramento não estava bom. Aí o Geraldo veio aqui e retomou o enquadramento. Então, existem pessoas que, na hora que a cena vai ser gravada, né, ver se os artistas estão bem enquadrados, se a paisagem está bem enquadrada. Este é o cara responsável pela fotografia do filme, que nada mais é do que um enquadramento correto da cena conforme ela foi pensada anteriormente, né? Então, por isso que o cinema, a gente pode dizer que é uma sequência de imagens, né? Ou seja, uma sequência de fotografias que são colocadas em movimento e dão a nossa sensação de ação. Tá bem? Então, como não temos aqui perguntas, né, quero agradecer a presença de todos vocês que estão conosco nesse momento. E uma dica, hein?
deem uma passadinha lá no Facebook, curtam a nossa página e deem uma olhada nas peças para colecionadores. Tem muita máquina fotográfica, filmadora, flash, iluminador, acessórios em geral. Um deles, por exemplo, o fotômetro, né? Que nem se usa mais, mas é aquilo que indicava a quantidade de luz necessária para que uma cena fosse bem gravada. E também tem o material, o projetor de slide. E aos poucos a gente vai incrementando as peças que serão colocadas ali para a exposição. Um grande abraço a todos. Música